Olá a todos, paz, Deus abençoe vocês. Estou de volta aqui para da sequência da nossa contagem do Homer. Hoje é o nosso dia 26 dessa contagem e o Espírito Santo voltou a falar ao meu coração sobre o papel de Raabe nessa história toda, envolvendo Boaz, né, que acabou sendo seu filho, logicamente, filho de Raabe com Salmão. E eu quero, portanto, voltar numa coisa interessante que eu vi no texto de Raabe, que acabou sendo a influência de Boaz. Né? A gente não pode perder a conexão. Tá? A conexão tem a ver sempre com o Homer. Né? E o Homer é contado durante a colheita esta que está explícita no livro de Ruth. Por isso que a gente veio parar em Raabe. Né? Diz assim... Bom, ela escondeu os homens, os dois espias, Salmão e o outro, né? Ela escondeu os dois. Verso 7 diz assim: foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os valos e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Então os soldados de Jericó foram atrás de Salmão e o outro, né? Verso 8 diz assim: e antes que eles dormissem, porque eles estavam escondidos no telhado dela, ela subiu a ele sobre o telhado. Agora, olha a palavra dessa mulher, gente, que era prostituta, tá? Nós estamos falando de uma ex-prostituta, tá? Mas que, glória a Deus, foi transformada pelo poder do nosso Deus. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que eram inclusive gigantes, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meu Deus, fico pensando o que aconteceria hoje com o Brasil, por exemplo, se a igreja de pessoas que nunca foram prostitutos, a igreja do Senhor, de repente, concebesse essa revelação que essa mulher alcançou do nada. Pelo Espírito de Deus, não tinha ninguém, gente, em Jericó pregando o Deus de Israel. Não tinha. Os rumores foram chegando, os rumores, mais um. Ó, Deus abriu o Mar Vermelho, tirou o povo de Israel do Egito, o Deus deles. Sustentou eles no deserto, caiu pão do céu, Deus mandou... As notícias iam chegando. E só por causa dessas notícias, essa mulher sabia de algumas coisas tremendas que eu já vou listar para você. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que vos fiz beneficência, e vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Aí os homens se pronunciam, manda ela colocar uma fita vermelha na janela e etc. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, veja bem. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então deixa eu listar para vocês alguma coisa aqui. Raabe tinha convicção de que, por mais horrorosa que fosse aquela cidade, e maior que fosse a tragédia que se abatia sobre Jericó, ela tinha convicção que Deus havia entregado aquela terra nas mãos do seu povo. É isso que a igreja do Brasil precisa. A igreja do Brasil precisa crer que Deus entregou o Brasil nas mãos da igreja. É uma janela que se abriu. Eu estou, assim,
um pouco cansado, desgastado de ficar ouvindo pessoas falar, mas esse governo não sei o que lá mas não sei, vai de mal a pior, não, que avivamento coisa nenhuma, isso aqui vai de mal a pior, nós temos que nos preparar para a grande tribulação, que não sei o que ppp, papapá. Uma ladainha sem fio, ou seja, a própria igreja não crê. A própria, deixa eu colocar de uma forma mais justa, parte da igreja não crê. Parte da igreja. Foi necessário Deus levantar uma prostituta numa cidade completamente contaminada, sem salvação, para Deus colocar na boca dessa prostituta verdades que muitas vezes o seu próprio povo não quer crer. Deus vem falando comigo já há anos, uma janela vai se abrir sobre o Brasil. Avisa, avisa. Como profeta eu tinha que avisar, porque senão eu seria julgado por Deus. Vai se abrir uma janela sobre o Brasil, vai haver um grande mover do meu espírito no Brasil. Muita gente será salva. Eu vou tratar com a nação. Deus está tratando, gente. Quem não lembra das minhas lives aí de um ano atrás, de um ano e meio atrás, vai lá e ouve para vocês verem. Se eu não anunciei catástrofes da natureza, situações como que está acontecendo agora no sul do Brasil, se eu não falei para vocês aqui que Deus ia fazer essas coisas, porque era o único caminho de quebrantar o povo, de quebrantar o Brasil. Mas dentro da própria igreja nós temos gente incrédula. E aqui está uma ex, que na época ainda era prostituta. Aqui nós temos uma prostituta que não conhecia o Deus de Israel, nunca tinha ouvido uma mensagem, alguém pregar para ela o Deus de Israel, e está aqui dizendo coisas tremendas que às vezes o próprio povo não sabia. Então, número 1, eu sei que o Senhor te entregou esta terra. Será que nós sabemos que o Senhor nos entregou o Brasil agora? Mas e esse governo? Mas não sei o quê. Mas e o homossexualismo? Mas e o carnaval? Mas será que nós sabemos? Será que nós temos consciência que Deus nos entregou a terra? Número 2, o pavor de vós caiu sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente isso. Eles estão tentando calar a igreja porque eles têm pavor da igreja. Pensa, gente. Por que eles estão tentando calar os conservadores? É porque eles têm medo dos conservadores. Eles têm medo da igreja. É por isso. E diz, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. A nova ordem mundial, para que ela se estabeleça e futuramente ela traga o anticristo à luz, ela precisa se livrar da igreja. Por isso que a igreja vai sair antes, que se a igreja não sair antes, o anticristo não se manifesta, ele não aparece, porque eles têm medo da igreja. A primeira missão é calar a igreja, para que o anticristo no futuro venha. E nós estamos vendo isso aqui diante dos nossos próprios olhos, profetizado pela própria Raabe. Aí verso 10, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela não tinha dúvida, ela não podia ter dito, mas é verdade, será que isso é verdade? Contaram para nós aqui, isso é meio absurdo, não. Você não vê dúvida na mulher. Ela diz, pois ouvimos, desmaiou nosso coração, cadê? Verso 10, pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E ela acreditou. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Gog, que eram 2 gigantes, e ela acreditou, que estavam da além do rio Jordão, os quais destruíste. E verso 11, ela diz, e ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum. E agora eu vou encerrar essa contagem de hoje, do dia 26, para dizer para vocês o seguinte, o poder que está vindo sobre a igreja no Brasil é um poder tão extraordinário, que os inimigos da igreja desmaiarão de temor e de pavor, porque eles não saberão o que fazer para parar a igreja. E a igreja não será parada, ela será imparável até que chegue o dia do arrebatamento e ela suba poderosa, avivada para a glória do Senhor. Se você não crer no profeta que está falando, creia pelo menos na ex-prostituta Raabe, que está falando as mesmas coisas em relação ao povo da sua época, porque ela tinha uma fé inabalável que nem alguns dos filhos de Israel conseguiam ter. Acã, por exemplo, não cria, pecou contra Deus, traiu o povo, teve a sua casa destruída porque traiu a Deus. E ele era judeu, ele era de Israel. E ele traiu a Deus. Da tribo de Levi, inclusive. Mas aqui está uma ex-prostituta que cria em tudo e que falou, por favor, lembra de mim, tem misericórdia de mim quando Deus der a vocês tudo que ele falou que vai dar. E por isso Deus honrou esta mulher. Tornou-se mãe de Boaz, que foi o remidor de Ruth. E este casal, Boaz e Ruth, estavam na linhagem messiânica, como Raabe entrou na linhagem messiânica.
Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Hoje é o 26º dia do Homer. Deus abençoe a todos. Até amanhã.